Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar o meu abraço a você que tem ouvido o meu canal, a você que tem assistido aos meus vídeos. É o meu muito obrigado. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Meu canal é um canal exclusivamente evangélico, que trata das coisas concernentes ao reino de Deus, que trata da pregação da palavra de Deus, que trata da salvação de almas. Pois bem, vamos trazer hoje um assunto muito importante. Está no livro de Reis, capítulo 1, do versículo 1 em diante, que fala sobre uma relação conturbada que gerou um dos homens mais importantes e sábios de Israel. Vamos falar sobre Ana, a mulher que orou incessantemente por muito tempo, pedindo um filho ao Senhor Deus. Todos nós sabemos que Ana era casada com Elcana. Elcana tinha duas mulheres, né? Tinha a sua esposa, que se chamava Ana, e tinha uma outra mulher que se chamava Penina. E a rivalidade era muito grande entre as duas, porque Penina tinha filhos, e Penina não era a sua mulher, era a sua segunda mulher, né? E Ana, que era a sua primeira mulher, que a primeira mulher naquela época era, aquela época e ainda hoje, a primeira mulher é a mais importante na vida do homem, né? O certo mesmo é que o homem tenha só uma mulher, desde o início da criação do mundo. Mas, infelizmente, né, por causa do endurecimento do coração do homem, existem alguns homens que têm duas mulheres. Mas a primeira mulher sempre foi a mais importante. E dessa relação nasceu um dos homens mais importantes daquela época em Israel, mais importante e mais sábios. E nós vamos hoje tratar desse texto, né? E descobrir quem foi esse homem. Amém? Pois bem, versículo de número 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana. Veja que esse homem se chamava Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres. Veja só, o problema está aí. É que ele era um homem sério, ele era um homem trabalhador, ele era um homem que tinha um respeito do povo de Israel. Mas ele tinha um problema. Ele tinha duas mulheres e não pode. O certo é ter só uma. Amém? Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Então aí estava a grande rivalidade. Quando as duas se encontravam, a Penina ficava zombando da Ana, porque Ana não tinha filhos, ela era estéril. Já a Penina não, ela era fértil e todo ano dava filhos a Elcana, entendeu? E essa luta continuou, né, por muito tempo, essa rivalidade entre as duas. Todas as vezes que desciam no templo, a festa de Jerusalém, né, para os sacrifícios de holocausto, elas se encontravam e aí se discutiam, e ficava naquela, sabe, naquela provocação. Mas Ana, que era uma mulher muito sábia, calava-se e ia para os pés do Senhor, se ajoelhar e orar a Deus. Pois bem, versículo 3. Todos os anos, esse homem subia da cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios,
dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Amém? Então, ele oferecia sacrifício não só por ele, mas por Penina e pelos filhos que ele tinha. E pelos filhos e filhas que ele tinha com Penina. Com Ana ele não tinha filho. Bom, até aí tudo bem, ele estava fazendo tudo corretamente. Até aqui o único problema dele é que ele tinha 2 mulheres. E um homem, ele só pode ter uma mulher. Amém? Deus nunca aceitou isso. Nunca. Existiam algumas leis que permitiam, mas o próprio Deus mesmo não, ele nunca aceitou. Então vamos lá. Versículo de número 5. Mas Ana dava uma porção, mas a Ana, o sacrifício dele, era uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então veja só, ele tinha uma relação com a outra, tinha filhos com a outra, porém o texto bíblico diz que ele amava a primeira, mesmo o Senhor tendo fechado a sua madre e não tendo dado filho nenhum a ela, a ele, dela, mas ainda assim ele amava mais do que a outra. Mas a Ana dava uma porção dupla, ou seja, uma porção dobrada, 2 vezes mais do que a Penina, porque a amava mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Vamos lá, vamos ver o que fala o 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival o provocava continuamente, a fim de irritá-la. Então ela irritava a Ana, mas Ana, o que acontecia? Ana permanecia no seu lugar, tranquilo, sem responder às suas provocações e orar, pedir a Deus para que Deus o desse um filho. Isso acontecia anos após ano. Versículo 7. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Veja só, mas ele não entendia, porque o desejo da mulher, não todas, não são todas as mulheres que têm esse desejo, infelizmente, mas o desejo da mulher é ter um filho, pelo menos, ter 2 ou pelo menos 1, né? Porque quando a mulher casa, ela quer ter um filho, ela quer abraçar, quer colocar no colo, é aquele amor de mãe, né? Entendeu? Aquele filho que vai nascer, ele é a sua cria, entendeu? É o seu amor, né? É o seu companheiro, é que você vai ter um amor diferente por ele. E quando ele já está sendo gerado, você já começa a ter um amor diferente, né? Então ela tinha esse desejo. Seu marido não entendia esse lado, mas ela tinha esse desejo. Não porque ela não amava o marido, amava, mas ela tinha o desejo de poder colocar em seus braços um filho dela. Amém? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca será cortada. Amém? Então veja só que coisa realmente tremenda, né, irmãos? Que coisa linda, né? Então Deus... Então ela faz um voto a Deus, né? Porque quando nós oramos e Deus não responde, muitas vezes Deus quer o quê? Que nós façamos um voto a Ele. Porque através daquele voto, o Senhor vê a nossa confiança nele.
E o voto de Ana foi esse, que se o menino nascesse, ela entregaria para a obra do Senhor. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Ou seja, ela tocava um lábio no outro, mas a voz não saía por causa da sua angústia. Ana estava tão angustiada que não conseguia mais falar, a sua voz não saía mais da sua garganta. Então ela apenas batia com os lábios e a oração era só através da mente. A falta de força, a angústia diante de um desejo, de um desejo que ela tinha, que era ter um filho. Pois bem, então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do meu Senhor. Ou seja, eu, como já não conseguia mais falar, então eu me entreguei de corpo e alma. Tentei orar, mas só saía, mas apenas os lábios tocavam um no outro. A voz não saía, meu sacerdote, mas a minha mente estava pensando naquilo que eu tanto desejo. Foi isso que ela quis dizer ao sacerdote. Amém? Não julgue tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Entendeu? Então a alma estava angustiada. Eli respondeu: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ou seja, Eli profetizou que o filho nascesse. Porque quando o sacerdote de Deus fala, as coisas acontecem. E nessa época Eli era um homem de Deus. Depois Eli continuou sendo homem de Deus, mas por causa dos filhos, por passar a mão nas cabeças dos filhos, Eli entrou em contradição, contra Deus e fez algumas coisas incorretas. Mas nessa época de Ana, Eli era um homem que vivia com Deus, que orava, que buscava a Deus, que pregava, que proclamava o Evangelho. Era um homem, de extrema confiança diante da sociedade. E Deus ouviu o profeta Eli. Deus ouviu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Por quê? Porque Deus ali ouviu a sua serva. Amém? Então, veja só. Vamos entrar na nossa conclusão, concluindo da seguinte forma: através de toda esta angústia, de todo esse sofrimento, nasceu, Deus ouviu o que Eli profetizou em sua vida, Deus ouviu a oração de Ana, e nasceu um homem de uma relação muito conturbada, porque ela tinha uma rival que o aborrecia, que o irritava e que provocava. Ela demorou muito tempo para que ele nascesse, e foi um nascimento através de muita oração e de muito sofrimento. Seu nome, Samuel. Amém? Então Samuel nasceu e foi entregue na obra do Senhor como ela tinha prometido. Samuel se tornou, primeiro ele foi porteiro e zelador da igreja. Com 12 anos Deus falou com Samuel. Quem é o menino hoje com 12 anos que Deus fala com ele? É a coisa mais difícil do mundo, não é verdade? Porque a criança, um menino de 12 anos hoje está entrando na fase da puberdade, está no mundo, está mais no mundo do que dentro da igreja. Não todos, toda regra tem exceção, mas uma boa parte deles. Deus falou com Samuel com 12 anos. Veja a importância de Samuel logo já com 12 anos de idade.
Depois Samuel torna-se profeta de Israel, uma posição eclesiástica honrada. Depois Samuel torna sacerdote de Israel e Samuel torna juiz de Israel. Ou seja, as três posições que de mais elevação, de mais ascensão Samuel teve, porque Deus elevou Samuel, né? Deus honrou Samuel com três posições extraordinárias por causa da sua obediência. Profeta, sacerdote e juiz. Samuel foi um dos únicos homens que teve essas três posições. Sabe por quê? Porque Samuel, antes de nascer, Deus já tinha um propósito na vida dele. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um propósito na vida de Samuel. Samuel, um grande homem de Deus, do Antigo Testamento, um dos maiores profetas que o mundo conheceu, o intercessor de Davi. Samuel, o homem que aconselhava os reis. Samuel, o homem que falava com Deus. Deus falava com Samuel, assim pertinho do ouvido de Samuel. E Samuel só não chegou a ver Deus, mas Samuel falava com Deus. Veja que coisa linda.